Boa noite. Hoje venho falar com vocês a respeito do TH e o suicídio. Resolvi fazer esse áudio porque nesta semana tive uma notícia muito desagradável que me deixou bem chocada, muito angustiada, de que um aluno meu, ex-aluno na verdade, porque agora ele está no primeiro ano do ensino médio, tentou suicídio. É um fato bastante preocupante, eu preciso conversar porque não é o primeiro caso que eu tenho na minha realidade escolar desde que eu comecei a atuar na sala de recursos. E eu percebi que todos esses alunos que já tentaram o suicídio 1, 2, 3 vezes, possuem laudo de TDAH. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Chicago e Pittsburgh aponta que a genética de quem possui TDAH pode estar ligada à ideação suicida. Foi descoberto que quem tem TDAH tem uma condição favorável a esse quadro. O índice é 10 vezes maior em quem tem TDAH comparado com uma pessoa que não possui o transtorno. E 5 vezes maior a condição de tentativa de homicídio no TDAH a mais do que quem não possui o distúrbio. Eu queria comentar com vocês que tem muitos fatores que contribuem para que isso aconteça. Um deles é o próprio da adolescência, os conflitos interiores e exteriores da própria fase do desenvolvimento da adolescência. Na adolescência, a criança nem é criança, nem é adulto. E ele tem a percepção, ele tem aquele sentimento de que o futuro chegou. Mudou o seu foco, seus interesses, as exigências mudam, as relações sociais também mudam, e é um período muito novo para ele. Não só para quem tem o transtorno, mas também é um período novo para os pais, que muitas vezes não sabem lidar com os problemas que os filhos acarretam neste período, que é a adolescência. Nesta fase, o adolescente começa a perceber que, para algumas coisas, eles são muito jovens, são crianças, continuam sendo crianças. Mas, para outras, eles já são adultos, já são grandes demais. Lhe imputado muita responsabilidade e é comum que essa gangorra, essa oscilação entre essa passagem entre a criança, entre ser criança e ser um adulto, provoque em todos os indivíduos, e ainda mais em quem tem TDAH, uma grande insegurança, levando o indivíduo a se sentir muito incompreendido. Uma das maiores dificuldades de grande parte dos adolescentes é conseguir entender essas mudanças internas e externas que estão acontecendo consigo mesmo. São tantos os questionamentos que eles têm que é natural que essas dificuldades se reflitam em suas próprias emoções. A cena é conhecida. Um mau humor vindo não sei de onde, uma irritação em relação a tudo que os outros fazem ou dizem, principalmente quando se trata de pais e irmãos. A sensação do adolescente é que ninguém é capaz de entender seus sentimentos, suas frustrações, seus pensamentos. Isso sem contar na angústia que ele possui em relação às incertezas que ele possui em relação ao futuro, como na hora de escolher uma carreira, os sonhos que ele gostaria de realizar e que às vezes ele não se sente capaz, o medo de não conseguir tudo aquilo que ele deseja. Todas essas questões evidenciam um sentimento comum ao adolescente, ou de inadequação. Um outro grande problema que eu vejo é a comorbidade do TDAH com outros transtornos. E neste vídeo eu quero falar principalmente do TDAH junto ao transtorno bipolar. Essa doença, o transtorno bipolar, geralmente é diagnosticada juntamente
é das comorbidades do déficit de atenção e hiperatividade. Ocorre entre 60% a 90% dos pacientes, das pessoas que têm TDAH, também tem o transtorno da bipolaridade. O TDAH se caracteriza por uma combinação de sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade que causa grande prejuízo para a criança ou adolescente, junto aos pais, professores. E geralmente sintomas de TDAH começam mais cedo do que os sintomas de transtorno bipolar, por volta de 3 a 4 anos. Diferente do transtorno bipolar, que geralmente se manifesta na adolescência. O que eu quero dizer é que às vezes esse aluno foi diagnosticado por um neurologista como transtorno TDAH. E, na verdade, aí só vai aparecer na adolescência o transtorno bipolar. Então, isso quer dizer que ele tem os dois problemas, né? Mas você só vai perceber a bipolaridade quando ele vai para o período da adolescência. Os adolescentes que sofrem de perturbação bipolar apresentam uma combinação de humores. Extremamente, ou está muito alta, que é chamada de mania, um humor elevado, muito alegre, ou então muito baixo, que é a depressão. Mudanças, então como é que eu percebo se um aluno é bipolar? Você notar que ele vai ter mudanças severas de humor, comparando-se com uma criança, um adolescente da mesma idade. Mudança de humor todos nós temos, né? Mas o que eu quero dizer que é de uma forma anormal. Você perceber que também a autoestima desse adolescente é muito elevada e irrealista. De repente ele aparece com um projeto, com uma ideia, que você acha que é difícil de ser realizada. É quase impossível. E ele vem com aquilo como se fosse muito fácil. Ele perde a noção do que é possível, do que não é possível, dentro do transtorno. Uma outra coisa também é que quando ele está no estado de mania, ele tem um aumento muito grande de energia. Ele tem uma capacidade de falar muito sobre aquilo, de ler muito, de passar, às vezes até passa vários dias sem dormir e nem canseira sente. O discurso dele geralmente é muito rápido, intenso. E outra coisa que eu noto muito nos adolescentes com bipolaridade é que eles mudam muito o tema do assunto. Está conversando sobre um assunto, de repente ele muda, uma mudança súbita de tema. Daqui a pouco começa a falar, continua aquele assunto, já muda para outra coisa. E a distração, que já é típica do TDAH, ainda aumenta muito mais em quem está com transtorno bipolar. Ele muda muito o foco de atenção, é constante isso, não consegue ter a atenção sustentada, é seletiva também, é muito difícil. Ele vai ter muita dificuldade e ele vai ter comportamentos de riscos e ele vai fazer alguma coisa que pode trazer algum dano a ele, só que ele está acompanhado junto disso a crença de que não vai ser prejudicial. Então é muito perigoso neste momento ele se envolver em droga, acidente de carro, de tráfego, né? E é muito complicado. Nesses momentos também eles têm picos de intolerância crítica. Ele não aceita ser criticado, não admite que está errado, ele tem baixa tolerância à frustração e às vezes ele está, no momento da mania, que ele vai ter uma alta produtividade inesperada, você nem espera por aquilo, você percebe que ele está rendendo muito, ele está muito animado, ele quer fazer tudo mais rápido, ele está acelerado e muito distraído, mas com o pensamento em um discurso muito acelerado, saltitante. Pode também, alguns deles, ter problemas com gastos excessivos, compulsão alimentar,
alto grau de ou picos de promiscuidade sexual, a ausência de percepção de perigo. Tudo isso pode aparecer no momento que ele está, no momento da mania, mas que pode ser alternado também por estados depressivos e com momentos normais. Então, na mesma hora que ele está muito animado, motivado, ele pode ir para a depressão e depois voltar à normalidade. E quando ele volta à normalidade, a impressão é que tudo está muito normal, não aconteceu nada, ele nunca antes esteve perturbado. Então, esses momentos podem variar na sua duração no tempo que decorre entre uma e outra. E esse é um grande problema no diagnóstico, né? Na identificação das pessoas que têm o transtorno. Quando o aluno, o pai, ou também dizendo os pais, perceberem que os professores ou os pais perceberem alguns sintomas que eu vou falar, é quando ele está no momento, o aluno ou o filho que tem o transtorno bipolar está no momento dos sintomas depressivos. Então, ele vai apresentar uma tristeza persistente. Às vezes ele vai chorar, ou às vezes ele vai ficar fechado no quarto, não vai conversar, sente um vazio, uma angústia, ele não tem entusiasmo. Mesmo naquelas atividades que antes ele gostava, ele vai perder o interesse naquelas atividades preferidas dele. Ele vai ter queixas físicas frequentes, ou de cansaço, ou de dor. Ele vai ter pouca energia, baixa concentração, modificações significativas nos hábitos alimentares e de sono, ou vai comer bastante, ou não vai comer, ou vai dormir muito, ou vai ter insônia. E isso aí são os principais sintomas de que ele está no estágio de depressão. E é muito importante que os pais, os professores percebam, porque pode amenizar o sofrimento destes alunos e até impedir um ato trágico como esse de tentar o suicídio quando ele está numa dessas crises do transtorno bipolar. Um outro problema que eu vejo aí é para todos os alunos, independente se tem transtorno ou não, mas principalmente para quem tem o TDAH ou transtorno bipolar, ou os dois juntos, são os pais digitalmente distraídos. São aqueles pais que trabalham o dia todo, por necessidade, né, de sobrevivência, todos nós precisamos trabalhar, mas que quando chega em casa, as mães, vamos dizer das mães primeiro, geralmente tem muitos afazeres domésticos que ficaram atrasados, aí ela quer terminar, quer limpar a casa, quer lavar a roupa, e o pai quer também às vezes concluir um trabalho que veio do serviço, ou a mãe não concluiu no expediente, tem que terminar. Então, vai para o notebook ou para o celular, no momento que poderia estar disponível para conversar com seu filho. Ou então, a mãe chega, o pai chega do trabalho e tem esse tempo disponível, mas fica no notebook ou no celular, nas redes sociais. Então, esses pais, é bem importante que diminua. Não estou aqui criticando a ação e querendo dizer o que o pai ou a mãe deve fazer. Mas para quem tem filhos com este problema, o ideal seria diminuir esse tempo nas redes sociais e dispor-se a conversar com o seu filho, porque ele necessita muito dessa conversa. Outro problema que eu vejo são os pais que, por não ter tempo suficiente para conversar com seus filhos, ou por ser ausente, ele gratifica. Então, ele não tem tempo para o filho, ele se culpa por causa disso, e para recompensar o filho, ele dá aquilo que o filho deseja. E essas gratificações, às vezes, são instantâneas. O filho pede, ele já dá. E o que acontece é que este adolescente ou esta criança vai se acostumar a ter tudo de forma muito fácil.
E isso é complicado, vai trazer sérios problemas no futuro para essa criança. Outro problema que eu vejo são as cobranças. Às vezes tem aquele pai, como disse, ausente, ou ao contrário, tem aquele pai ou aquela mãe que cobra excessivamente do filho. E principalmente na adolescência, aí ela diz assim, a mãe, agora você não é mais criança. Quando você estava no 8º ano, no 9º, ainda vai, que você era criança, mas agora você é um adulto. Você continua igual, você tem que ter uma responsabilidade. Então começa a cobrar excessivamente do filho. E aí, outro problema sério também, que deve ser repensado. O TDAH, quem tem TDAH ou o transtorno bipolar, ele geralmente, ele pensa no objetivo, ele quer concluí-lo rapidamente. Ele tem muitos projetos, ele pensa, tem várias metas, só que ele não tem paciência de concluir, ele não vai conseguir concluir rápido aquilo, até pela dificuldade que ele tem no planejamento. Mas ele, quando ele não consegue, geralmente ele não consegue porque ele pensa num objetivo muito alto e ele se frustra porque ele cria grandes expectativas. E ele fica muito motivado no início, o entusiasmo é muito grande, então ele se dedica muito para aquilo, mas ele quer resultado imediato. E ele não consegue manter essa motivação. E aí é onde ele se frustra porque ele não consegue concluir aquela tarefa. A dificuldade também